Fala galera, pois bem, e hoje eu estou portando a minha deficiência, galera, pois é uma novidade que eu trago para vocês. Hoje eu estou portando ela para fazer esse vídeo no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, ou é o Dia Mundial? Eu não sei, rapaz, vamos ver o que fala aqui a galera do jornal regional aqui da onde eu moro, que chama EPTV aqui, a afiliada da Globo. Deixa eu ver se eu consigo recarregar aqui a página, porque eu estou com o meu notebook ligado aqui. Vamos ver se a gente consegue ouvir a notícia aqui. Vamos ver aqui, peraí. Comunidade. Ontem, 20. Clicar para ativar som. Vamos ver, ó. Vamos ver. Olha só o nosso jornal aqui da região, como que eles estão preparados para o Dia Nacional de Luta. Que foi hoje, né? Tá sendo hoje, né? Olha, amanhã, 21 de setembro, é o Dia Mundial da Luta da Mundial, Pessoa com hein? Deficiência. E por isso, em São Carlos, Não é tem nacional. atividades programadas que vão começar logo no início da manhã. A gente conversa agora ao vivo com a Tayla Ramos, da CBN, que vai trazer pra gente quais são essas atividades, então, onde que elas acontecem, né, Tayla? Boa noite. Boa noite, Flávio, para você, para todos que nos acompanham. Pois é, amanhã essa data é celebrada oficialmente Dia Mundial da Mundial, Luta da hein? Pessoa Olha, estão com bem informados. Deficiência, dia 21 de setembro. E amanhã tem, então, esse evento da Prefeitura aqui de São Carlos para marcar essa data e também para promover alguns debates importantes, viu? Esse evento acontece lá na sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência e também Mobilidade Reduzida e começa às 9 da manhã. A ideia é promover debates sobre as dificuldades que são enfrentadas pelas pessoas que portam alguma Olha que deficiência portam. e principalmente os desafios do mercado de trabalho. Para isso, a Prefeitura separou alguns casos de sucesso de pessoas que portam alguma Olha, a deficiência galera porta, hein? e lideram empresas ou a sua comunidade. A gente porta. Bom, Quando a às gente 9 não da manhã quer, acontece a gente segunda deixa de de portar. abertura. Pô. Às 10h30 tem uma roda de conversa e ao meio-dia acontece o encerramento do evento. Bom, a sede da Secretaria da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida fica lá na Avenida São Carlos. Isso aqui de São número Carlos, 1800, galera. No centro aqui da cidade, quem quiser pode participar. Evento que E a é secretaria, aberto ao público e que marca essa data será tão que faz uma importante comunicação com a emissora da para, luta da pessoa né, com deficiência. comunicar? Aí as programações, então, que acontecem em São Carlos, debate importantíssimo, como a Tayla falou pra gente, né? O Brasil caminhou muito no que diz respeito à inserção, à inclusão da pessoa com deficiência Sim, no mercado caminhou. de trabalho, mas dá para caminhar muito mais. Dá para falar os termos corretos, né? Para ver o que já se conquistou na cidade e o que precisa avançar. É ainda mais. verdade. Valeu, viu, Tayla? Obrigado aí pelas informações. Pois é, né, galera? Porque assim, uma emissora grande utilizar uma comunicação tão errada assim em 2022, né? Desde 2006, quando teve a convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência da ONU, né? Foi definido, né, adotado o termo PCD, que é pessoa com deficiência, portador de deficiência, portador de necessidades especiais, pessoas excepcionais, especiais, inválidos, aleijado, cadeirante. Tudo isso não se usa mais. Aí você me fala, mas poxa, isso é tão importante assim? Primeiro, numa emissora que abrange toda a região, que é a afiliada da Globo, é importante. Porque o termo portador, primeiro que é errado. Não tem como a pessoa portar e deixar de portar. Não é que nem um documento, né? Já ouviu em notícia policial falando, a pessoa foi pega portando drogas. Não tem como se portar uma deficiência. Então, a primeira coisa é que é errado. E outra, que também carrega um preconceito, né, subjetivo ali, de que dá um caráter de enfermidade. Na minha opinião, até por isso que
muitas pessoas no passado tinham medo de pegar a deficiência visual, encostar no deficiente visual. Então, é um termo muito errado. E aí, uma emissora com esse porte tem que fazer com esse porte, a emissora tem esse porte, num outro sentido, tem que fazer uma comunicação correta de pessoa com deficiência. A repórter ali, totalmente desatualizada. E na posição dela, ela tem que estar atualizada. Então hoje é um dia de luta, um dia nacional. O repórter erra ali quando ele fala um dia mundial. Não existe dia mundial, galera. O dia internacional é só em dezembro. Hoje é o dia nacional de luta. E já passando para propriamente para esse tema, né? O título dessa data, que luta que a gente tem que travar? Nós, pessoas com deficiência, seja visual, seja a pessoa com deficiência mental, intelectual ou física, que são esses tipos definidos pela Lei Brasileira de Inclusão, nós temos uma luta, primeiro, numa sociedade que não é inclusiva. A gente encontra muitas barreiras atitudinais que são de atitudes, pessoas com preconceito para conosco. Barreiras urbanísticas e arquitetônicas, que é a nossa dificuldade de acesso. Porque a igualdade, ela tem que ser o quê? A igualdade nas condições. Eu, como pessoa com deficiência, eu tenho que ter condição de acessar um transporte, um prédio público, uma secretaria municipal da pessoa com deficiência, um secretário municipal. Eu tenho que ter a condição de acessar. E a nossa luta, ela é para tirar do papel muita coisa que ainda não foi tirada. Da própria Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma lei de 2015. A gente tem 7 anos de lei aí e tem muita coisa para ser tirada do papel. Então a gente tem sim que bater com a lei debaixo do braço, entre aspas, num sentido, né? Bem aqui uma metáfora. A gente tem ali que bater com a lei debaixo do braço e falar, olha, isso tá na lei, e se você não me der condição de acesso, se você não me proporcionar isso que a lei preconiza, eu vou no Ministério Público, eu vou procurar para que isso seja executado. Essa é a luta. É a luta para que uma emissora com esse porte de uma afiliada da Globo use os termos corretos. É a segunda ou terceira vez já que eles usam termos errados como portador de deficiência, né? A gente é um termo até ofensivo e desrespeitoso para com a pessoa com deficiência. Então esse tipo de luta, para que pelo menos a data seja falada, a data certa, que é o dia nacional e não o dia mundial, né? E aqui, veja bem, a intenção não é ofender ninguém, não é ridicularizar ninguém, mas é colocar dessa maneira, expor dessa maneira, pra gente ter uma reflexão um pouco mais profunda desses detalhes que fazem diferença. Porque hoje, você usar o termo errado, você vai continuar propagando que são pessoas ainda que portam alguma coisa que não é desejável, que são pessoas anormais, né? Porque um ser humano normal, o ser humano normal, ele é com e sem deficiência. Então não existe a pessoa com deficiência e a pessoa normal, não. Todos são normais. A pessoa com deficiência, é por isso que o termo PCD, pessoa com deficiência, ele põe acima de tudo o que é pessoa. Vem em primeiro lugar. Pessoa, primeiramente, com deficiência. Porque a gente é pessoa. Nós somos pessoas, primeiramente. E temos uma deficiência, mas não portamos a deficiência. A deficiência, ela tem que ser entendida como uma condição da diversidade humana. Da mesma forma que a diversidade de cor de pele, a diversidade de orientação sexual e etc. A deficiência, ela é uma diversidade humana e ela tem que ser encarada com normalidade. Então, quando você usa ainda esses termos ultrapassados,
e coloca como portador, você embute na pessoa com deficiência algo, por isso que é errado. Você coloca ela como portadora de algo. Não, ela tem uma deficiência. Simples assim. É uma condição física, mental ou sensorial do corpo dela que na interação com uma sociedade deficiente, a sociedade sim é deficiente porque não dá capacidade de todos viverem de maneira igual, nessa interação é que ocorre a deficiência. Mas são pessoas, somos pessoas normais. Então, eu queria trazer essa questão, foi uma notícia que foi veiculada ontem, eu até entrei em contato com a afiliada, não sei se vou ter resposta, mas eu bato nesses pontos. Por exemplo, aqui na região, uma outra questão, e talvez esse vídeo fique um pouco mais longo por causa disso, mas eu vou tentar ser breve. Uma mãe, numa escola particular aqui da região, foi impedida de matricular a criança com autismo porque o diretor falou que ia ter que contratar uma enfermeira. Olha o desconhecimento, o despreparo de um diretor desses. Então, eu bato nessa tecla que pessoas nesses cargos, elas têm que ser capacitadas. Elas têm que estar preparadas para o cargo. Como que a gente vai ter uma secretária que não entende do que é a vida na pessoa, que não vive no meio, que não tem interação? Aqui, por exemplo, a gente não tem uma secretária que tem interação com as pessoas com deficiência. Como que a gente tem uma real inclusão se a gente não tem essas pessoas chaves, né, nesses cargos e funções de maneira preparada? Como que a gente tem, por exemplo, um governo, tem aqui que falar, não tem jeito, de um governo federal que fez um decreto ali em 30 de setembro de 2020, decreto 10.502, que ele simplesmente modificou uma política pública que é sobre a inclusão das crianças e adolescentes na educação, em escolas regulares. O decreto falava que a criança e adolescente tinha que ter uma escola especializada. Isso é ilegal, é inconstitucional. Inclusive o STF, ele barrou isso, porque ia segregar as crianças, ia separar as crianças e adolescentes do convívio com as pessoas e crianças sem deficiência. Isso é muito prejudicial. Acontecia no passado. Se separava, se segregava as crianças para que elas fossem escondidas, não atrapalhassem, né, entre aspas, as outras, mas não tem que ter essa interação, tem que ter inclusão real. Então o governo federal também tem que vir nesse sentido, nessa direção. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Então a nossa luta é para isso. Eu acho que nesse Dia Nacional de Luta eu queria explicitar isso no meu canal aqui. Eu não tem como eu entrar em mais detalhes sobre esse decreto 10.502, porque senão vai ficar bem mais longo o vídeo. Mas dá uma procurada aí se você tiver interesse. Tá suspenso atualmente, mas até hoje tem escolas e diretores usando esse decreto suspenso para impedir matrícula de crianças com deficiência. Então é isso, galera. Um abraço e fazia tempo que eu não fazia vídeo. Foi muito bom fazer esse vídeo nesse dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Um abraço e até um próximo vídeo.